vou pensar aqui que a minha velocidade média num certo trecho é um intervalo na distância dividido pelo tempo. Então, quando delta significa um intervalo de tempo, T2 menos T1. Então, eu andei no intervalo de T1 até T2, que eu marquei aqui, na minha reta de tempo, eu andei uma certa distância. Eu ando aqui está o eixo da distância, eu andei daqui até aqui. Eu estava aqui e eu andei até aqui. Bom, o que aconteceu daqui até aqui eu não sei, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas eu sei que nesse instante eu estava nessa posição, e nesse instante eu estava nessa posição. A velocidade média é isso aqui. O que é isso aqui geometricamente? Esse aqui é o ΔT, e esse aqui é o ΔX. O que é ΔX sobre ΔT? Tadã! Fazer colorido, né? Fica mais bonito. Tangente do quê? Esse triângulo retângulo. ΔX dividido por ΔT é o quê? Tangente de quem? Deste ângulo. Deste ângulo. Tem esse triângulo retângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Esses são os nomes, né, técnicos. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente desse ângulo. Função trigonométrica apareceu aqui. Conhecida de vocês. Só que a gente está falando de velocidade, né? Agora apareceu a tangente. É a inclinação desse segmento de reta aqui, chamada tradicional inclinação. Se for escrever a equação da reta, que vocês sabem, nós vamos voltar a falar disso. É a inclinação da reta. Muito bem. Eu reduzo o intervalo de tempo. Em vez de ir até T1 até T2, eu vou de T1 até T1 metade do caminho. Pode ser, eu não sei qual é o ponto exatamente, podia ser um outro ponto diferente. Mas eu posso calcular também a tangente do ângulo que vai aparecer. Agora eu faço esse ponto aqui, o T2, andar até T1. Pontos sucessivos. Deve ficar bem próximo. Ou seja, esse intervalo aqui está indo para zero. Mas esse intervalo também vai para zero, né? Porque é o caminho que eu ando daqui até aqui, vou andar cada vez menos. A pergunta é, será que eu posso fazer o T2 tender a T1? Ou seja, eu posso fazer o denominador ir para zero em matemática? Posso ou não posso? Não posso. Ainda. Então vocês vão aprender que podemos fazer o denominador ir para zero. Com a condição que o numerador também vai para zero. O que não pode é aqui ficar um número diferente de zero e aqui ir para zero. Porque daí vai para infinito. Um número. 1 dividido por 0,1 é 10. Dividido por 0,01 é 100. Dividido por 10 a menos não sei quanto é 10 elevado àquela coisa. Então, se o número de cima ficar fixo ou limitado, número positivo, que não vai para zero, esse aqui indo para zero, isso aqui vai para infinito. Só que quando esse vai para zero, esse também vai para zero. O que nós vamos aprender é lidar com isso aqui. E quando a gente aprender a fazer isso, nós vamos calcular a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea no meu gráfico vai ser exatamente nesse ponto a inclinação da reta tangente aqui. Esse aqui vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto, que varia em cada ponto aqui. É isso que nós vamos aprender a calcular. E esse é o conceito de limite. Limite é quando a gente, nesse caso, é quando a gente fizer isso aqui para zero, em cima vai para zero, nós vamos mostrar que, em muitos casos, e no caso de velocidade, no mundo real, no mundo da física, dá um número real, esse limite. Esse quociente 0 sobre 0, a gente chama indeterminação, antes de aprender a calcular. Depois que a gente calcular, a gente vai chamar de limite. E ele vai ter um número bem definido em muitos casos. Em particular, conceito de função, de limite de função. Então, quando a gente conseguir fazer isso, basicamente o que a gente está medindo é essa inclinação instantânea aqui. É a reta tangente, a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, esse ponto aqui que é um ponto de máximo, qual vai ser a inclinação da reta num ponto de máximo ou de mínimo?
ela é horizontal, né? Ela não está nem crescendo nem decrescendo. Então, a inclinação ali deve ser 0. Ou seja, esse limite é 0. Essa é uma forma de calcular o máximo e o mínimo. É procurar os números onde este limite dá 0. Como é que a gente chama esse limite? Esse limite vai ter um nome especial. Ele é a derivada da função naquele ponto. Deixa eu contar para vocês que essa ideia de dividir por 0 quando em cima também vai para 0, né, essa ideia de limite, demorou muito tempo para acontecer na história da ciência e da matemática. Os gregos, quando eles começaram a lidar com a ideia de limite, eles chegaram a alguns problemas assim que para eles eram insolúveis. Um deles era o famoso paradoxo da lebre e da tartaruga. Que se você pensar que se a lebre, se diz assim, a lebre anda a velocidade 2 vezes maior que a da tartaruga. Você marca uma distância e diz assim, então, quando a tartaruga andar esse pedaço, a lebre anda, né, 2 vezes mais rápido andando um outro pedaço. Parecia que a lebre nunca ia alcançar, ia demorar um tempo infinito, porque o número de intervalos era infinito e parecia que a lebre ia demorar um tempo infinito para alcançar a tartaruga. Então, os gregos ficaram com a impressão, e durante muito tempo isso passou, isso é, né, na antiguidade, é que o problema estava em trabalhar com quantidades infinitas de números. Este era o problema. Na verdade, não era este o problema. O problema é que eles não conseguiam entender que uma quantidade infinita de números positivos, a soma pode ser finita. Que é o que acontece. Depois de um tempo finito, na verdade, ela alcança e depois ultrapassa. Só que para eles somar uma infinidade de intervalos de tempo positivos, infinidade de intervalos de números positivos, dava sempre um tempo infinito. E não é verdade. Mas eles não conseguiram ver isso. Isso é uma coisa só do século XVII e XVIII, com a invenção do cálculo, da conceito de limite, de convergência de sequências, é que isso ficou mais claro. E, na verdade, só no século XIX é que o conceito de limite que nós usamos hoje foi desenvolvido. Então, a história da matemática ela passa praticamente 2000 anos, de alguns séculos antes de Cristo até 1500, 1600, trabalhando só com quantidades finitas e um número finito de objetos. E numa transição aí de 150 anos, de 1600 a 1750, há uma revolução e o cálculo entra e as técnicas do cálculo, principalmente a técnica que depois dá origem a esse conceito de limite atual, quebram esse paradigma. O paradigma de que trabalhar com um número infinito de objetos era algo que não poderia ser trabalhado efetivamente e que dava origem a problemas técnicos insolúveis, conceitualmente insolúveis.